o joelho e meu pai. Ela pode saber que foi a gente. Tô escutando. Será que ela tá vindo aí? Será que ela baixa a cabeça? Baixa a cabeça! Por que você foi? Não foi fazer isso? O necadinho, porque não foi fazer isso com a necadinho? Tá brava! Sua irmã brava? Por que não foi fazer isso? Eu tô vendo vocês dois. Levante! Olha o que vocês fizeram com a minha boneca. Isso.